Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras, trazendo para vocês aí um cortezinho do Galvão e amigos aí, falando um pouquinho desse Palmeiras aí, um pouco desse pós-jogo, e a mídia aí, e o Galvão Bueno elogiaram muito aí o Vitor Roque, né, do Palmeiras, e eu trouxe para vocês um cortezinho com algumas informações e análise aí, vamos acompanhar juntos. E aí, mas vamos voltar aqui pro presente? Vamos embora. Palmeiras é o líder e aí não há como negar, né? A força do trabalho do Abel. Ontem o Palmeiras e São Paulo, o gol foi no último minuto, mas o Palmeiras buscou o gol o jogo inteiro. Quem que viu o jogo, roda pra gente aí, pra gente vendo, enquanto a gente vai falando, também só o gol, que é no instante final. A jogada, agora vai ter o gol. É agora? Não, isso Não é agora nada. Disseram que era o gol. Agora é o gol. Agora é o gol. Agora no VT. Mas é que a jogada eu queria chamar a atenção do gol do Roque, é o terceiro em 3 jogos que ele tinha feito. Isso. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, de um jogador brasileiro. Contra o Palmeiras, já nem sei mais, são tantos milhões, já nem me lembro mais. E ele começou a jogada, ele brigou pela bola, ele fez a finta, ele entrou no segundo tempo, ele faz o cruzamento, a finalização e depois ele aparece. Ele rouba do Ferrarese lá na lateral, o Ferrarese briga, mas ele vai e chuta. Ele chuta não, ele consegue passar pro Felipe Anderson. É uma grande defesa, inclusive, do goleiro do São Paulo. Ah, mas ele bateu pra frente e tal. Primeiro você tem que tentar defender. Mal pôde chegar na bola. Mal pôde chegar. E aí ele muito feliz, terceiro gol, como você disse, em 3 jogos. E aí a gente já começa a pensar, hein? Já pode brigar pra 9 da seleção? É mais um nome aí. Ele é muito bom jogador. Eu vi esse garoto nascer no Cruzeiro. Quem lançou ele, eu falei na outra vez aqui, foi o Vanderlei Luxemburgo, acho que com 16 anos. O jogo Cruzeiro, a gente estava disputando a Série B, eu estava com o Vanderlei no Cruzeiro, e o Vanderlei colocou ele. Ele entrou aos 18, saiu aos 36. Ele deu tanto pique que ele cansou, ele morreu. Vanderlei chamou ele, tirou ele, abraçou ele e disse, vambora. Afogou, o garoto afogou com 16 anos. Esse garoto, ele joga muito, ele foi injustiçado no Barcelona. Eu acho que ele foi Ele mal joga aproveitado muito. lá. Ele joga muito, é um bom garoto, olha, um profissional. Eu vi com 16 anos, quando eu vi no Júnior, eu falei, Vanderlei, vem olhar comigo um jogador. Ele olhou e disse, gostei, é jovem. E eu falei uma coisa pro Vanderlei, meu professor, eu falei, se tu não colocar, alguém vai colocar. Esse é jogador. Baita profissional, um garoto do bem. Tô te falando, o Barcelona não aproveitou esse garoto. Mas ele tá aí com as portas abertas para fazer o papel dele, vai que o Ancelotti gosta e tem... E ele tem que pensar, Galvão, faltando muito jogador. mesmo, Quem é o Pedro jogador voltou titular? agora, tem Galvão, ele. quem é o jogador titular hoje da seleção brasileira? Não tem, Galvão. O Brasil não vem jogando bem. O Brasil não tem a dúvida. Ah, você vai falar do Rafinha que tá bem. Todos os jogadores estão bem nos clubes, mas na seleção não tem rendido. Aquilo que o Mauro falou. Não, mas camisa 9, já há algum tempo que Não tem esse mas cara. Não é porque o Pedro estava machucado. A gente tá esperando o Pedro. É o Pedro que ainda. vinha da Copa. O Pedro ainda é o grande Mas é o candidato. Pedro, mas essa característica que o Ancelotti quer, a gente não sabe. Exato. E Pode você mudar. acha que dá para ele brigar pela seleção? O Vitor? Com certeza, cara. Eu concordo aí que ele foi mal aproveitado lá no Barça. Pra sorte do Palmeiras e do Abel, né? Porque de fato é um puta jogador, tá em choque. Gol do Vitor Roque, né? Dá o quê? Tá em choque. Gol do Vitor Roque. Fazendo trocadilho, igual. Isso daí é o que os caras falam nas redes sociais, Galvão. Mas fala como? Como é que Tá fala? em choque? Tá em choque? Gol do Vitor Roque. Gol do Vitor Roque. Choque do Vitor Roque, rimou, tá certo. Tá bom. Valeu. Mas o Palmeiras impressiona, né? O time do Palmeiras é muito Pode ser consistente. difícil, mas é aquele time firme, muito bem dirigido pelo Abel. E aquele time firme tá sempre, ou ganha ou tá brigando. Tem Cabeça fria e consistência. coração quente. Tem consistência, é um time que marca bem, que aperta. O time tem uma bola alta muito boa. Ele é muito bem treinado, esse time. Galvão, Muito bem treinado. você quando vê o time do Palmeiras jogar, você pensa, esse time vai chegar em qualquer competição. Ele joga na Libertadores, no Campeonato Paulista. É aquela maneira de jogar. O único Isso é um treinador. O único com 100% de aproveitamento na Libertadores. O único. Hoje é o líder geral. Falcão falou Ele muito bem. teve uma queda, e veio, ele ajeitou de novo o time, foi andando, foi ajeitando. E hoje o time está encorpado. E Olha que esse campeonato... Fala. E o crescimento do Palmeiras vem depois que aproveitou a base. Essa base do Palmeiras é um trabalho magnífico. Se gasta milhões para contratar esses garotos jovens, mas o trabalho que a base do Palmeiras faz, e isso vem na chegada do Vanderlei, do nosso amigo Vanderlei. Cara, se gasta milhões,
mas do ano passado para cá vendeu 1 bilhão. É isso que eu tô falando. Pensa no Hendrick e no Estevão, você já pagou tudo. É o nosso amigo João Paulo, que está lá no Palmeiras, um baita profissional. Agora, quer ver uma coisa? O campeonato, às vezes, ele apronta umas surpresas. Vocês estão vendo ali, ó. Até tá ali, o Igor, o Falcão está falando no telefone com o Ancelotti. Falando do Vitor Roque. Ó, dá uma olhada aí no futebol brasileiro. Tá em choque, Ancelotti. Olha só, o primeiro lugar é o Palmeiras. Segundo lugar é o Flamengo. Terceiro lugar é o Bragantino. E o quarto lugar é o Cruzeiro. Isso. Olha os 3 próximos jogos do Palmeiras. É interessante Olha só o que... Não se espera. Olha, pô, Falcão, olha ali, pode você ver a tabela ali. Eu estava olhando aqui, lembrando o primeiro nome daquele ponta direito do Barcelona, que é o segundo nome dele é Lamine Yamal. Aquele hoje é o maior jogador de futebol do mundo. E fiquei olhando o Estevão agora. Não tem nada igual. Fiquei agora olhando o Estevão, né? Tem uma cara inglesa, mas não parecido. O Estevão tá indo pro Chelsea, né? É, mais um parecido. Depois do Mundial aquele de Clubes, guri ele vai Yamal pro Chelsea. aquele é um Mas fenômeno. olha só o campeonato tá pronto. O Palmeiras é primeiro, o Flamengo é segundo, o Bragantino é terceiro, o Cruzeiro é quarto. Agora, dia 18, o Palmeiras joga com o Bragantino, no dia 25 joga com o Flamengo e no dia 1º de junho joga com o Cruzeiro, ou seja, por aí ele está jogando com o que hoje é o terceiro, depois o que é o segundo, depois o que é o quarto. Olha que pega, gente. Tá, na cabeça do torcedor do Palmeiras está assim, mas também se ganha os 3, vai embora. Faz uma grande gordura, porque aí vai parar daqui a pouquinho por causa do Mundial, mas são né? 3 jogos duros. Não, são para os outros também, né? Para o Bragantino, para o Flamengo e para o Cruzeiro. O Palmeiras não tem jogo fácil. Mas eu pedi colocar assim, você pediu que a gente colocasse isso. Isso é impressionante. É uma surpresa da tabela. Com certeza, com certeza. Vamos ver se vocês acham que o... Deixa eu fazer uma maldade com vocês aqui. Vai. Desses 3 jogos, quantos o Palmeiras ganha? Bragantino em casa, como é que é? Em casa, fora, como é que funciona ali? Faltou colocar Bragantino em casa... Bragantino deve ser fora. O Bragantino é fora. Flamengo em casa e Cruzeiro fora. O Flamengo é em casa e o Cruzeiro é fora, é isso, gente? Então, pela lógica, o Flamengo ganha, né? Pela lógica, né? Em casa. Flamengo, só o Flamengo em casa e os outros 2, o Bragantino e o Cruzeiro fora. É. Quem se arrisca? Eu deixo gravado aqui para daqui a 4 programas a gente arriscaria falar. 5 pontos, tá bom. Não tá ruim, não. Depois sabe quem vai falar disso? Porque não. Dia 2 porque eu não vou estar no programa do dia... Tá pronto já, Mauro, para apresentar o programa aqui? Beleza, né? Tá tudo ensaiado, tudo bacana, né? Não, o programa vai ser de improviso, porque é no dia que o Ancelotti dará a lista. Nosso programa vai ser só a lista. 26, Você vai ter que mandar um palpite gravado, né? Gostei desse, não gostei daquele. Mas Falcão vai estar aqui ou com o Ancelotti? Pode ir embora. Falcão vai estar aqui com a gente ou com o Ancelotti? Tem que estar presente. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Aí só o futuro nos dirá com quem. Eu queria que ele estivesse com o Ancelotti, Ninguém, porque todo mundo enrolou, ninguém vai se arriscar quantos jogos o Palmeiras ganha desses 3? Acho que ele não perde. De nenhum dos 3. Mas eu acho que o grande jogo é Flamengo e Palmeiras aí. É um grande jogo, São os dois mais... Nessa luta, como teoricamente deve ser no segundo turno também, né? Eu também, quem cresceu muito foi o Cruzeiro. Muito. Muito. Esse Caio Jorge, aí, o centroavante, cara. Rapaz, sabe quantos anos ele tem? 23. Ele teve uma lesão grave, voltou na Juventus e voltou, tá numa facilidade de jogar a bola. Tem 23 anos, cara, arranca a pancada que ele bate pro gol. Galvão, a velocidade que eles têm. Olha quantos atacantes de 23 anos, esse que a gente está falando para a seleção brasileira. Falcão, nenhum time, nenhuma seleção do mundo, nenhuma, tem bons jogadores, tem tantos atacantes de 20 a 25 anos como o Brasil tem, Galvão. Não tem. França não tem, Dos que estão lá fora e dos que estão aqui. Não, ninguém tem. Em compensação, nós não temos as defesas que eles têm. Tá. Mas vamos arrumar a casa. Não é verdade? Joga compactado, aprendi isso aqui. Lembrando que entre esses jogos, o Palmeiras faz 2 pela Libertadores e 1 contra o Ceará pela Copa do Brasil. Pra você ver como é que é o calendário. Mas esses 2 pela então, Libertadores, o Flamengo aqui, também, o Palmeiras já está classificado da Libertadores. Mas vai querer ser o primeiro. Ele vai querer ser o primeiro, Mauro. Ele quer ser o primeiro. Mas ele quer ser o primeiro em pontuação, para ter a vantagem. Sim, ao contrário do Flamengo, vamos falar do Flamengo agora, que é o vice-líder, ganhou do Bahia por 1-0, um jogo muito difícil no Maracanã. Sapato, hein? Gostou, não gostou? O que você teria a dizer da chegada oficial agora do Ancelotti? 2 anos e meio depois que começou essa conversa. Galvão,
Quem não vai gostar do Ancelotti? Nós já falamos sobre isso aí no programa, né? Acho que o Ancelotti é um nome que o mundo não vai rejeitar. Para onde ele for convocado para ir, ele vai ser aceito. O problema não é o Ancelotti falando de treinador. Acho que o problema é a instabilidade que gera no Brasil hoje com o futebol brasileiro. Ele vai ter uma dificuldade, eu acho que esse é um dos problemas que ele vai ter que ter alguém do lado dele para orientar nesse sentido, porque a América do Sul, nossa competição é diferente, apesar de só faltarem 3 jogos, né? Então isso facilita bastante. Quatro. Aqui, 4 jogos. Aqui o negócio é um pouco diferente. Altitude, campo ruim, conhecer a pressão da torcida, a pressão da imprensa, porque o Ancelotti que a imprensa toda queria, hoje a conversa toda que eu fui olhar por aí, já é assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que ele vai sentir falta disso? Será que vai ser cobrança para poder ele conseguir aquilo que trouxeram ele para cá para conquistar a Copa do Mundo. Levaram ele para o Brasil para passar tempo aqui. Ele veio para ganhar uma Copa do Mundo. A responsabilidade é muito grande. Não sei se ele vai ganhar. As dificuldades vão ser imensas para que ele possa conquistar. E o maior problema hoje para que ele possa ganhar não é a qualidade dele. É o problema com a CBF, com a população brasileira, com a seleção brasileira e com nossos jogadores. Não existe um clima propício para que o Brasil possa desenvolver e falar assim, o Brasil vai em condições de ganhar uma Copa do Mundo. Eu não vejo isso. Vamos ter que esperar. Vanderlei, você está aqui, viu? Você está aí, mas você está aqui. Você tá no Tocantins, você tá em casa. Eu estou aqui na casa da minha filha, a Vanessa. Em São Paulo? Em São Paulo, é. O que você tá fazendo que você não tá aqui? Mas tá bom, mas tudo bem. Mas tá aí, sinta-se à vontade e vamos como se você estivesse aqui, tá certo? Vamos conversando. Mauro, eu te interrompi, por favor. Não, eu só acho o seguinte, e o Luxemburgo acabou acrescentando isso também. Eu acho que, primeiro, o tempo é curto, perdemos muito tempo. Perdemos, mas qualquer um... Quero te dar... Você foi aqui de todos, o único que bancou, que falou. Não, eu falei que ele estava no páreo ainda. Nem Falcão bancou, ele já tá falando. Eu falei que ele desde o primeiro programa, eu falei, o Ancelotti ainda está no páreo. Não tá, porque não vai acabar, o contrato é 2026. Bom, enfim, era o preferido. Você falou com o presidente lá no Catar, e eu, em janeiro de 23, falei com ele, e ele falou 95% de ser um estrangeiro. É que eu falei em dezembro, ele foi me ligar em janeiro, pra gente conversar de novo, eu tô esperando até hoje, mas tudo bem. Mas enfim, ele sempre quis o Ancelotti e veio. Bom, demorou, então o problema é que demorou. Então qualquer um que pegasse agora, só faltam 12 jogos. No máximo, se a gente conseguir fazer uns 8 eliminatória, mais 2 datas FIFA, e mais 2 datas FIFA, 4 e 2, 6 e 2, 8. Então, 8 amistosos, 8 se possível. 4 amistosos ainda este ano e 4 amistosos no ano que vem, sendo que o último deles dia 9 de junho e a Copa começa dia 13, então aqueles de cima da hora. São 8 datas aí FIFA. Me parece que ele já falou, quero amistoso com time pesado, todo técnico lá sempre quis, isso é difícil, mas é difícil. A gente vai jogar com o time que está disponível, ninguém vai jogar com a Itália, com a Alemanha na véspera, mas enfim. Mas então, sabe uma coisa, Mauro? Vamos conversando aqui. Sim. Uma coisa que é importante as pessoas saberem disso. Rapaz, fiquei pequenininho ali, o Luxemburgo ficou grande, deixa eu chegar pra cá. Uma coisa que precisa saber, mas por que o Brasil não joga com a Itália num amistoso? Por que não joga com a Alemanha? Por que não joga com a Espanha? Jogou. No começo agora do Dorival, jogou com a Inglaterra e jogou com a Espanha. Aliás, o jogo com a Espanha jogou com a camisa preta, porque era um jogo em protesto contra o racismo. Muito bacana, tá no regulamento daquela história, da camisa, da cor da camisa. Existem alguns confrontos, né? De FIFA com UEFA, com datas, com não sei o quê. Então, quando tem as datas FIFA, tem coisa eu sei lá. Eu sei que não tem disponibilidade desses times. E nem muito interesse também deles. E tem um time que também não quer jogar com o Brasil, não. Exatamente. Mas para resumir o meu pensamento, ele não vai ter problema nenhum com eliminatórias. Nós já perdemos 3 vezes para a Bolívia em eliminatória. Ele vai lá, perde mais uma, 1-0. O Parreira foi lá, perdeu, ganhou a Copa. Se ele ganhar os 2 jogos no Brasil, o Brasil vai a 27 pontos, classifica. Arruma um empatezinho com o Equador ou mesmo com a Bolívia lá. Então qual o problema? Se ele fosse disputar todas as eliminatórias, começar com todos os jogos, eu diria, pô, ele não tem experiência nisso. Então foi lá, perdeu, resolve. O problema é o tempo para arrumar o time. Agora, qualquer um teria esse mesmo problema. Só um ano, só esses amistosos. E ele, com a competência que tem, eu acho muito bem indicado para tentar resolver esse problema. Porque classificar nós vamos. Foi lá na altitude. É um técnico fantástico. Isso, hein? É um técnico fantástico. É fantástico. Então ganha os 2 jogos no Brasil, vai para a Copa. Agora,
como iremos para a Copa? Temos pouco tempo. Ele tem uma outra dificuldade. Ele nunca treinou seleção. O Luxemburgo sabe disso. Quando você sai de um clube que você tem contato diário, Falcão, etc., pegar, depois começar a conversar com o jogador de 2 em 2 meses. Essa é uma dificuldade que qualquer outro, Abel Ferreira, que nunca treinou, teria, e outros que nunca treinaram, teriam. Isso é uma diferença do dia a dia. Mas eu queria aproveitar isso para perguntar para você, Falcão. Mas ele tem competência para isso. Você começou treinador com a seleção brasileira. Depois da Copa. Se eu botar na minha cabeça, eu nunca vou ser treinador. Se for, é para começar com a seleção. Uma coisa que eu pensei. Apareceu a seleção, Apareceu, você começou com a seleção. Mas em relação a... Não, ele está dizendo essa coisa que o Luxemburgo também me chamou a atenção hoje. Lúcio, se você quiser, você conversa aqui com o Falcão. Esse negócio, no clube, o técnico está todo dia no clube, treina 5 dias por semana, e o tempo inteiro, vivendo ali o jogador, o problema dos jogadores. Por exemplo, o Vinícius, hoje estava na fisioterapia, ele sentiu, no final do jogo de ontem com o Barcelona. Não sei se será problema para a convocação, acho que não, acredito que não, mas sentiu. E na seleção, você recebe os caras, tem 2 dias para treinar e bota para jogar. Mas eu acho, sabe, isso é histórico, né? Quando vai para uma Copa do Mundo ou para uma Copa América, tu tem lá uns 15, 20 dias para trabalhar. Eu acho... Copa do Mundo e Copa América. Sim, eu acho que no momento desses, que você não tem tempo, você não tem que ser treinador. Você tem que ser selecionador. Saber selecionar os jogadores que possam casar e que já tenham um conhecimento. Eu não vejo tanto problema no tempo, porque você vai ter que casar jogadores. O ataque da seleção provavelmente está no Real Madrid. Aí começa a vir para trás, certamente vai chamar o Casimiro, ele vai chamar gente que ele vai, esse grupo que ele vai montar é um grupo que ele precisa ganhar rápido. E para ganhar rápido ele não vai ter tempo para treinar, ele vai ter tempo para selecionar. Por exemplo, se o Ricardo Rocha tem uma característica de zagueiro e o Mauro tem uma parecida, eu vou chamar os dois. Eu não vou chamar o Ricardo mesmo e chamar o Io, que é muito melhor que o Marco, mas que nunca jogou com o Ricardo. Não, eu vou chamar alguém que possa trabalhar com que são acostumados a jogar junto. Você sabe que se eu estivesse lá de lá, eu gostaria muito de saber, e vou pedir a você, eu conheço o Ancelotti, já tive até o Leonardo, fui jantar com ele, com o Leonardo, com o Felipe Massa, quando ele dirigiu o PSG, foi jogar lá no Campeonato Francês, foi jogar, já nem lembro. Depois lá também, já conversei com ele, perguntei para ele se o Falcão era tudo isso que ele falava mesmo, ele falou assim, Paulo Roberto era o nosso solista. Mas diga para ele nunca se esquecer que quem carregava o piano para ele era eu. Ele carregava o piano para o Falcão. Não vou dizer que não é verdade, porque o cara era da seleção brasileira. Tá esperto mesmo, né? Sabe o que eu dizia assim? Você daqui, você é amigo dele, amigo íntimo dele. Vocês jogaram juntos, fizeram sucesso como jogadores. É isso, torcedor do Verdão. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, com algumas informações em relação ao Palmeiras aí, né, com esse cortezinho do Galvão e Amigos, todo o crédito do Galvão e Amigos aí. Como podemos ver, né, a mídia aí toda elogiando esse time aí, esse elenco do Palmeiras, né, que vem fazendo um bom desempenho nessa temporada 2025. E Galvão elogiando muito aí o Vitor Roque, né, Vitor Roque marcou o terceiro jogo consecutivo, e toda a mídia aí vem elogiando esse jogador pelo seu desempenho em campo aí à frente do Palmeiras, né. O Verdão aí, que com a sua campanha, ótima campanha aí em 2025, pode acabar conquistando algum campeonatozinho aí, né? Uma vez está brigando por muitas coisas, tem um Mundial de Clubes em breve também aí, apesar desse calendário aí muito cheio, mas o Palmeiras tem ali, né, seu elenco muito forte a poder conseguir jogar todos esses campeonatos aí com excelência e quem sabe trazer algum título aí desses campeonatos, né? Como podemos ver aí, Galvão falando sobre o Vitor Roque talvez ser chamado pela seleção brasileira. Concordo com o Galvão aí, que o Vitor Roque pode ser jogador de seleção brasileira, vem jogando muito bem aí, né? Mas não gostaria de vê-lo na seleção brasileira, mas prefiro ele ficar aí no Verdão mesmo, aí, fazendo seu papel muito bem, como vem fazendo aí, e não precisa ir para a seleção não, assim como estamos livres aí do Abel, né? O Abel que vem sendo cogitado a assumir aí a seleção brasileira, e Ancelotti já foi o nome certo aí, já fechou com a seleção brasileira, então o Abel continua no Verdão, né? Abel já declarou aí que talvez possa ser seu último ano jogando aí no Brasil, né? No caso, como técnico. Infelizmente aí, se o Abel mesmo resolver
não ser mais treinador aí pelo Brasil. Falou que vai ser seu último ano aí no Brasil, então meio complicado, né? Talvez ele saia aí do Palmeiras, então, né? Quando terminar essa temporada 2025. Mas vai que ele mude de ideia e com certeza o Leila Pereira tem alguma contraproposta boa aí pra ele. Quem sabe um aumento de salário e ele fica aí, né? Então, se para vocês um retrospectozinho aqui dos clássicos aí paulista, né? Do Verdão aí contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos. Contra o Corinthians aí foram 140 vitórias, 121 empates e 133 derrotas, estando assim o Verdão à frente. Contra o São Paulo foram 121 vitórias, 120 empates e 120 derrotas, palha a palha ali, né? E contra o Santos foram em 153 vitórias, 92 empates e 108 derrotas. Ou seja, o Verdão sempre à frente nos clássicos. E trouxe esse retrospectozinho só de curiosidade para vocês aí que não sabia aí, tá sabendo agora. E é isso aí, esse é o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Venho trazendo para vocês de 2 a 3 vídeos por dia aqui, com todas as notícias a respeito do Verdão. Vocês vão encontrar aqui no nosso canal de notícias do Palmeiras. Valeu, tamo junto, esse foi o vídeo de hoje, valeu!